Já estamos fazendo Discurso o que não longe da fez. realidade. Isso, no governo Bolsonaro, 4 anos não foi feito, deputada. Incompetência. É complicado. Esses cartazinhos que a senhora fez aí, inquérito da Polícia Federal. Isso não significa nada, porque a Polícia Federal, infelizmente, hoje foi tomada por pressão e por assédio ideológico. E a senhora vem aqui fazer o mesmo discurso de golpista. Vale para um lado, mas não vale para o outro. Incoerência. A senhora só tem dificuldades com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais. A senhora foi contra a modernização dos defensivos feito sob a gestão da Tereza Cristina no governo Bolsonaro e agora defende a mesma tese no seu governo. Quando diz moléculas novas, a senhora acabou de defender isso e criticou no governo passado. O seu partido, o seu governo, votou contra o maior poluidor desse país, que é a falta de saneamento básico. E a senhora votou contra, defendeu contra. E não defendeu o novo marco do saneamento básico. De novo, contraditório, incoerência. Ao tempo, presidente. Questão de ordem, presidente. Artigo 209, inciso 1º. Artigo 209. O ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões quando convocado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. Essa audiência, presidente, esse convite à ministra, ele teve o intuito de se debater e esclarecer informações detalhadas sobre os impactos ambientais decorrentes da construção de uma nova rodovia em Belém do Pará, planejada para recepcionar o evento da COP30. O deputado que me antecedeu, ele falou de ureia, ele falou de urã, ele falou de Putin. O deputado que me antecedeu falou de todos os temas, menos do tema pertinente desse convite. Presidente, eu tenho 2 minutos ainda, deputado. Queria lhe pedir para que respeitasse, assim como a gente ouviu, 17 minutos e 30 segundos do deputado que me antecedeu. Presidente, presidente, eu estou sendo... Presidente. Deixa ele terminar. Tá? Presidente, a gente muitas vezes aqui, com todo respeito, a gente discorda um do outro pela forma de pensar, pela análise de conjuntura, pelos procedimentos ou métodos que a gente imagina que é melhor para o país. Mas a fala do deputado que me antecedeu, presidente, foi extremamente ofensiva ao ministro de Estado, quando trouxe a palavra adestramento, mais uma vez nessa casa. Adestramento, presidente, é utilizado para animais. Adestramento, diz aqui o dicionário, deputado, a palavra adestramento aplica-se, em geral, ao treinamento de animais para determinados fins. O deputado que me antecedeu, ele comparou uma ministra de Estado a uma doença terrível, que é o câncer. E disse que o câncer tinha cura. Presidente, ou a gente estabelece alguns procedimentos de respeito às autoridades que vêm a essa casa, ou esse ambiente vai se tornar daqui para pior. Agora, quem defende a ciência traz os dados. Quem diz que não existe mudança do clima, não traz os dados. Eu não tenho culpa se vocês não traziam os dados. Nós trazemos. Eles são analisados e nós trazemos. Não para camuflar, mas para colocar a verdade para que a gente possa agir. E já agimos. E o desmatamento agora, em junho, já caiu de novo, porque é a ação do governo, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, PRF e Ação de Desenvolvimento Sustentável. É um desagravo que eu quero fazer ao IBAMA e a todos os agentes públicos. E eu acho que a forma ofensiva de chamar os agentes do IBAMA de bandido, eu fico olhando ali para o Jair, eu fico olhando para as pessoas que foram lá para a reserva indígena Yanomami, que foram ameaçados de morte, e Vossa Excelência inverte a equação. Quando diz que são produtores, vamos lá aos autos. Vamos aos autos. Eu convido... Olha, isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz, quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo, como foram incisivos Vossas Excelências. Não é show. Gente, vamos respeitar a palavra da ministra aqui, da dignidade. Quando vocês levantam a voz, vocês dizem que estão sendo incisivos, que estão sendo contundentes. Quando uma mulher fala ministra, com firmeza... Deputadas, por favor. A ministra está falando, as duas, por favor. Vamos respeitar a fala da ministra. Por favor. Eu estou pedindo respeito de ambas as partes.
Talíria, por favor, deputadas, por favor, vamos respeitar. Ministra está com a palavra. Um minuto mais, presidente. Um minuto. Com a palavra. Minuto, presidente. Deputada Talíria, por favor, deputada. Presidente, um minuto mais. Fez isso com todos os oradores interrompidos. Tem que Cristiane, conter, por favor. Eu Eu peço- quero respeito dessa presidência e respeito com quem está falando no microfone. Eu estou pedindo respeito a todos que estão falando. Então, por favor, ministra, conclui sua fala. Minuto, presidente. Não, Vossa Excelência Foi feito com desconta o todos. tempo Foi feito com todos. dos deputados. Se Vossa Excelência puder Senhor presidente, usar pela do ordem, mesmo mas ela tá peso. Não, respondendo eu os estou fazendo usando o de mesmo vítima. tempo e estou pedindo Não, não tô respeito fazendo à de palavra. vítima, Por deputado. favor, repõe o tempo da ministra. Presidente, não Por dá. favor, Repõe o tempo da pra ministra, não 6 minutos. Para não ter dois pesos e duas medidas. Obrigada, presidente. Para não ter dois pesos e duas medidas. Então, feito o desagravo ao IBAMA, primeiro, desmatamento caiu. Não é verdade que aumentou. Segundo, não tenho culpa se vocês não reconhecem o problema da mudança do clima. Nós reconhecemos e trazemos os dados. Não reconhecem. Não, você disse que no nosso governo nós dizemos que tem problema de aumento dos incêndios pela mudança Não, do clima. senhora ministra, porque só no governo de vocês é o problema do clima. Por favor. Vocês nunca trouxeram essas equações. Aliás, não tinha nem política. Nós colocamos 1,5 bilhão para ir fazer o enfrentamento. Vocês não chegam nem a 400 milhões. É ausência, apagão de política pública. Contratamos brigadistas, fizemos o dever de casa. Por isso que não foi pior do que aconteceu. E foi grave, nós não negamos. Mas esse ano, com as ações, mesmo tendo tido aquele pico de alta que vocês só repetem, o pico de alta, poderia olhar os dados. Vocês dizem, ministra, peça para os seus assessores ver os dados e lhe ajudar a interpretar. Eu entendo tudo que está decodificado nessas falas. Eu entendo. Tem muito preconceito, tem machismo, tem tudo. Agora eu devolvo. E dizendo de uma forma diferente. Às vezes a gente não tem tempo, porque são muitas comissões. Peça para os seus auxiliares trazerem as informações com base nos dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. São imagens de satélite, pode ser feita auditoria independente por quem quer que seja. São os fatos, o desmatamento caiu. Em relação ao meu estado, Vossa Excelência diz que eu sou responsável por ter um estado que tem índice de pobreza, um estado que foi território, um estado que depende ainda e muito de repasse do FPE, como vários estados na região norte e uma parte do nordeste. Olha, fosse feito um levantamento para ver o déficit de saneamento em todos os municípios de todos os estados, eu diria que Vossa Excelência estaria sendo justo. Mas Vossa Excelência não fez isso. Vossa Excelência pegou o Acre. O estado do Amazonas, por exemplo, tem apenas, na capital, em Manaus, 30% de saneamento. 30%. 70% não tem saneamento. Eu vou dizer que a culpa é do deputado? Mesmo com emenda impositiva, saneamento custa caro. A emenda impositiva o senhor pode botar todo ano. Vamos medir quantos anos levaria para atender os 70% que faz. Isso é usar de dois pesos e duas medidas. Com a régua que Vossa Excelência me mede, Vossa Excelência não mede outros correligionários seus, que igualmente tem problema com saneamento. Trabalhamos muito. Inclusive, essa casa, esse Congresso Nacional, antes, o saneamento era ligado ao meu ministério. E foi tirado como a panaceia, a tábua de salvação para resolver o problema do saneamento. Eu pergunto, está resolvido o problema do saneamento? Vamos fazer um levantamento. Nós, um autolevantamento, não é? Quanto está indo das emendas impositivas que abocanha quantos 50 bilhões do orçamento do governo federal? Quanto está indo para o saneamento? Quanto foi para os incêndios? Quanto foi para o desmatamento? Quanto? Não foi, deputado, não foi. E as emendas que estão dizendo que o dinheiro do Ministério foi para a ONG, vamos conversar com os deputados, que eu tenho respeito, que defende os direitos dos animais, correto? E que fizeram emendas para a proteção
dos animais, de todas as bancadas, de todos os espectros ideológicos, de todos os partidos. E como eu não faço política olhando para a ideologia das pessoas, eu olho para a causa. É bom para a defesa dos animais, para o programa de proteção à saúde animal, de fazer uma castração ética, para evitar, inclusive, a contaminação de doença, aumento das zoonoses, a gente atende. Faça auditoria. A auditoria que seus colegas, inclusive do campo da direita, do centro, do lado, de cima e de baixo, fazem essas emendas. O meu ministério é um ministério que está trabalhando muito. Agora, olha, eu fui senadora há 16 anos, vereadora, hoje deputada estadual, federal, candidata, não tem problema, eu fui estadual também. Fui candidata a presidente da República por 3 vezes, ministra por 3 vezes. Vocês acham que vão criar cisanha entre eu e as pessoas com essa conversa que está aí? Eu e o presidente Lula estamos em paz. Estamos em paz. Nós estivemos distantes politicamente por um tempo. Mas nós dialogamos e diante da ameaça à democracia, nós nos reconciliamos e ajudamos a reconciliar o Brasil. Tudo isso que vocês dizem, a senhora falou isso, falou aquilo. Olha, trazem versões, um monte de versões. E o que vocês falaram aqui em relação ao Ministério é um monte de fake news. Meu Deus. As fake news, por favor, minha gente. Para concluir. Nós já respondemos isso, inclusive, para vocês. Que mandaram pedido de like. Nós respondemos. Provamos que isso era fake news. Não provou. Provamos. Com os dados Presidente, imagina, a ministra, claro que ministra sim. está fugindo. Não. Fugindo da... Ministra, por gentileza, a senhora não falou da 319. A senhora não falou de 319, regularização fundiária. Eu vou conceder o Regularização tempo fundiária. para a ministra. Deputado Marcon, o senhor está atrapalhando a ministra. Olha só. Em relação à regularização fundiária, é uma necessidade do Brasil. É uma necessidade. Mas regularização fundiária não é legalizar a grilagem dentro de terra indígena, dentro de unidade de conservação, nem dentro de terra pública não destinada. Em 2009, quando foi o debate do Código Florestal, as pessoas diziam, vamos regularizar tudo, passar a régua, vamos zerar e a partir de agora está tudo ok. Todo ano aparece mais e mais, porque é ocupação irregular. Às vezes de terra pública, o cadastro ambiental rural, você vê, vai ter propriedade 5, 6, 10 se sobrepondo. Na 319, tem anúncio de venda de terra dentro das unidades de conservação. Isso não pode ser regularizado, deputado. Eu sei que Vossa Excelência não deve estar defendendo isso. A 319, por que quando a gente diz pode fazer desde que a leitura é contra? Eu estou desde 2003 dizendo que é preciso fazer avaliação ambiental estratégica para a BR-319, para os 400 quilômetros. Mas eu não fiz, porque essa é uma ação que tem que ser feita junto com o Ministério do Transporte. Precisou o presidente Lula, ficou 4 anos do governo Bolsonaro, Ministra, só para os 2 anos do governo Temer, e não fizeram por quê? A licença prévia no último do segundo tempo. Agora, eu não estou dizendo que é fácil, você quer ser só favorável ou não. Estou só dizendo que é fácil. É isso que eu estou dizendo. Se você é favorável desde que, a leitura é que é contra. Eu estou dizendo o que é para fazer. Estamos dizendo, conversamos com o ministro Renan, estamos fazendo agora a avaliação ambiental estratégica, estamos fazendo um esforço enorme para ter governança ao longo da estrada. Aí as pessoas dizem, não, faça a estrada para poder fiscalizar. Ora, a estrada deve ser feita, inclusive com governança, para não ter que ter a criminalidade. É isso que nós estamos fazendo, contratando bons estudos, é assim que a gente vai resolver o problema, convocando a Universidade do Amazonas, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, os técnicos. Isso está sendo dito desde 2013. Mas é fácil ter um bode expiatório, porque fica fácil também
fica fácil também ganhar a eleição. É só botar a culpa na Marina. Eu virei o maior cabo eleitoral de algumas pessoas nessas regiões. Maior cabo eleitoral. Não fazem por incompetência, falta de compromisso, e a culpa é da Marina. Vai ser para os próximos séculos, não tem problema. A gente não acabou vai de ser. aprovar Não vai ser. o licenciamento ambiental. Precisa dar O sequência. ministro dos Transportes está fazendo, vai fazer os estudos, está fazendo tudo.